continuando a curva de solubilidade aqui, continuando a aula, a gente tem a substância A, B e C, são na base do diagrama. Tá? Então, aqui a temperatura, graus Celsius, 24, 60, aqui a solubilidade. Então, aqui está em zero. Eu vou aumentar a temperatura para 20, essa substância A, ela já está com a solubilidade lá a 100 graus Celsius. Essa substância aqui, ela só começa a solubilizar quando já está em 90 graus. Ou seja, de 0 até 90 graus, ela não está se solubilizando, ela não está subindo. Tá? Ela só vai começar a se solubilizar desse jeito. Então ela é quase insolúvel, né? É quase insolúvel. Aí quando você segue para a substância B, você vê que ela parte aqui mais ou menos, ela já tem uma solubilidade, né? Que não é uma parte do zero, parte mais ou menos do 10 aqui. Aí você vai aumentando a temperatura para 20, ela vai para 20, 20, 20, ela vai para 20 de solubilidade. Se aumenta a temperatura para 40 graus Celsius, ela vai para 40 graus de solubilidade. 60, ela vai para 55. E aí, quando chega em mais ou menos 70 graus de temperatura em graus Celsius, a substância B vai para 110 graus de solubilidade. Né? Desculpa, 110 de solubilidade. Solubilidade grama de soluto a cada 100 gramas de água. Então, eu tenho uma quantidade aqui para aumentar essa temperatura e ele dá esse resultado. Aí tem que dar um resultado que a gente consegue calcular. A cada grama de soluto, eu vou colocar 100 gramas de água. Tá? Então, aí a C ela já é solúvel mais ou menos aqui a 25 graus da temperatura ambiente, ela vai aumentando aqui para 20 graus, vai para 40, né? Ela vai aumentando para 40 graus, ela vem para 20 de solubilidade, 60 graus, ela vem para 47, 37 de solubilidade, e aí quando ela chega em quase 120, 110 graus de solubilidade de Celsius, ela vai estar em 110, 100, e subindo a solubilidade dela, ela vai se diluindo, se dissolvendo. Isso aqui é muito importante, que é muito em concurso, pessoal, para você observar. Geralmente cai aqui no ar um sal, aqui outro tipo de sal, e vai mostrando para você analisar o comportamento desses sais. Então tem algumas perguntas aqui, ó. Essas perguntas, qual a substância da solubilidade diminuindo com a elevação da temperatura, qual a temperatura? Eu vou passar essas perguntas, eu vou direto para a explicação, tá? Bom, aquelas perguntas que tinha lá diz assim, ó, a única curva a única curva decrescente é a substância A, que a gente viu que ela é quase insolúvel. E o que indica que a sua solubilidade diminui com a elevação da temperatura? Então, quando aumenta a temperatura, a solubilidade dela diminui. Né? Então, observando o gráfico, percebemos que a de 20 graus Celsius conseguiu dissolver 60 graus de ar em 100 gramas de água, sendo que seu coeficiente de solubilidade. Em qualquer temperatura, a substância B é a mais solúvel. A curva de B está sempre acima da curva de C. As curvas de A e B se cruzam aproximadamente a 40 graus Celsius, indicando que essa temperatura de substância apresenta a mesma solubilidade a 40 graus Celsius. Ok? Então, agora vemos cálculo de massa. Tá? O que a gente vai fazer? 80 gramas da substância C é igual a 100 gramas de H2O. Tem lá no gráfico falando sobre essas medidas. A gente vai utilizar para calcular. Aí a gente quer saber o X, né? Em 500 gramas de H2O, essa substância A, essa substância C, vai ter quanto? Né? A gente vai calcular aqui, fazer uma regra, uma equação do primeiro grau, né? Vai calcular e aí vai dar X igual a 400 gramas da substância C. A gente consegue calcular o número de massa, o número de mol. Essa solução contém 500 gramas de H2O e 400 gramas de substância C. Portanto, a sua massa é de 900 gramas. Você vai somar a massa do H2O, 400 gramas, e 500 gramas, e a massa da substância C, 400 gramas, vai dar 900 gramas. Né? A 60 graus conseguindo dissolver 80 gramas da substância B em 100 gramas de H2O. Lá em cima do gráfico tem essa referência para a gente calcular. Né? Eu não vou jogar uma quantidade de sal, um soluto em um solvente sem ter a medida exata, porque depois eu preciso calcular isso aí. Né? Então, suponhamos que vai trabalhar dentro do laboratório no dia a dia,
você vai calcular massa, produto em pó, esses tipos então tem, é tudo calculado, pesado, né? Agora aqui tem, ó, a atividade analisa as curvas de solubilidade de diferentes sais e responda, né? Agora aqui ficou mais interessante, porque eu tenho sais, tá? Eu vou ter os sais aqui, né? Ó, vamos dar uma segurada aqui, análise das curvas de solubilidade de diferentes sais e responda. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma análise aqui para você acompanhar o raciocínio, para você aprender mais. Então aqui, ó, solubilidade de gramas por 100 gramas de água. Então, cada grama de solubilidade, 10 gramas, 20 gramas, 30 gramas, 40 gramas, 50, 60, até 90 gramas, eu estou dissolvendo em 100 gramas de água, aí eu tenho mais o terceiro, a temperatura em graus Celsius. Então, eu tenho os gramas, por exemplo, eu tenho 10 gramas a 10 graus Celsius, essa substância azul aqui. Qual que é? É o sal Na2SO4, tá? Esse aqui. Então está dizendo aqui que ele está se solubilizando, né? Ele tá se aumentando a curva de temperatura. Então diz assim, ó, o que acontece com as grandezas apresentadas no eixo Y, que é esse aqui, o eixo Y, quando a variável do eixo X aumenta, que é esse aqui, o eixo X, tá? X e Y. Aí faz o seguinte, quais sais tem no gráfico variação mais intensa, né? Esse sal aqui tem uma variação intensíssima, o Na2HASO4, né? É muito mais intenso. Esse aqui é mais estável, ó. Ele só vai aumentando quando a temperatura aumenta bastante, muito pouco. Esse aqui é o NaCl, que é o sal de cozinha. O cloreto de sódio, o BaNO3,2, o CSO4, 3 e 9 moléculas de H2O. Tá? Então, aqui, ó, o que acontece com o eixo Y? Isso aqui é baseado lá no gráfico. Solubilidade quando o eixo X, a temperatura aumenta. A gente viu que a gente tem uma gramatura para calcular a cada 100 gramas de água, né, de H2O. Então, eu tenho o sódio 2, né, HASO4 roxo, a cor dele lá no gráfico. Ele sobe muito, ele congruente aqui, o semelhante de 8, ele passa para 85 gramas, de 8 ele passa para 85 gramas a 100 por 100, por 100 gramas. O BA, que é o bário NO3, 2, é o verde no gráfico, ele sobe de forma contínua, ele vai de 5 até 33, congruente até 33, semelhante gramas por 100 gramas. O NaCl, cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, vermelho, é quase constante, né? Ele leve e alta. Ele tem uma congruência aí, ele vai entre 35, né, até 38. Então, subtraindo 38 e 35 dá o quê? 3, né? 5, 3, 8. 3 gramas mais ou menos de solubilidade a cada 100 gramas de água. Dá para a gente subtrair e ver a, a, a constante dele. Tá? Ó, Na2SO4 está de cor azul, aumenta até atingir o pico por volta de 33 graus Celsius. Então vai de 50 gramas até 100 gramas. Depois cai levemente, né? Ele aumenta o pico, o Na2SO4, depois ele cai levemente para 43 a 100 graus Celsius. A 100 graus Celsius ele cai a 43. Então está em 50 e está caindo. O Ce2SO4 3,9H2 é o alaranjado, diminui continuamente. Ele está de 18 graus e vai para zero, né? Gramas por 100 gramas. Né? Ele vai para zero. Então, sais com variação mais intensa, maior aumento de Na2SO4 é o roxo, maior queda é o C2SO4 3,9H alaranjado. Conclusão sobre o fenômeno. A solubilidade depende da temperatura e do soluto. Né? Então a temperatura e o soluto também. Tem soluto que dissolve melhor, tem soluto que é quase estável. Há comportamentos distintos. Distintos. Então crescer. Na mantém-se quase constante, o NaCl, esse cresce, o Na2, o BA4, o NaCl tem constante e decai o C2 e apresenta máximo
o Na2SO4. Logo, então, não existe regra, varia a temperatura, pode aumentar a dissolução ou induzir a cristalização conforme o sal. Tá? Então, isso aqui é muito importante. Solubilidade, curva de solubilidade no cotidiano é o sólido. Então, a gente tem uma substância sólida com a líquida. Exemplo, sal e água. A água é o solvente universal. Né? Então, a gente tem o sal e a água. A tendência é subir a temperatura é igual a subir a solubilidade, mas há exceções. Tá? Então a gente tem solubilidade de líquido e líquido, que é uma água mais óleo. Tem uma água e óleo misturado. Né? Ou o pessoal chama de, o termo químico é água oleosa. Né? Uma água oleosa, uma água mais óleo. É a questão da polaridade define a miscibilidade. Semelhante solve semelhante, é a regra da química. E temos o gás com líquido, que é o refrigerante. Né? Aumenta a temperatura, a solubilidade, aumenta a pressão e aumenta a solubilidade. Né? Aqui, como ler a curva X na temperatura Y, solubilidade grama por 100 gramas de H2O, curva do soluto e ler o valor crescer quase constante e decrescente. Aplicar no dia a dia, prever solução de cristalização, controlar gás bebidas e aquáticas. Então é muito importante, pessoal, fazer aquela experiência lá com NaCl, cloreto de sódio, sal e água, porque aquilo já é um padrão já, tá? E dependendo de onde você for trabalhar ou mexer, você pode, de repente, lidar com isso no dia a dia. Onde vai trabalhar com isso aqui? Em casa a gente tem essa experiência, né, com cozimento de alimento, com isso, com aquilo. No laboratório a gente também tem algumas substâncias, por exemplo, se eu estar trabalhando no setor de tinta, por exemplo, no setor de tinta você tem a parte sólida e a parte líquida, ah, onde ele vai se solubilizar, fazendo com que vire uma mistura lá homogênea, que tem vários componentes químicos derivados do petróleo, os componentes da tinta, e, e assim, se você tem bastante solvente para diluir, tem algumas tintas que vão se diluir em água, tem outras que só vão se diluir em tínio ou em água rasa, em produtos químicos. Ela também leva esse mesmo princípio. Então, esse exemplo com a água e o sal aí é um princípio básico para você entender esse procedimento e aprender a analisar as curvas de solubilidade daquele gráfico lá. Meu muito obrigado a todos e até a próxima aula, pessoal.